você trouxe uma Bíblia, abra no livro de Mateus, capítulo 13, pessoal. É o primeiro livro do Novo Testamento. Espírito Santo, que o Senhor venha dirigir os nossos pensamentos, a nossa vida. Nós dependemos, meu Pai, da Tua direção. E todos que aqui estão, todos que ouvirem esta mensagem, que elas possam ouvir no coração delas, aceitar a Tua palavra, como aquela terra boa, que a semente é lançada e produz a 100, a 60, a 30 por um. É o que te pedimos em nome de Jesus. Versículo 24 diz assim, ó, a parábola do joio. Acharam? Posso ir? Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Tem como colocar a palavra aqui, pastor? Não dá? Bugou o negócio ali? E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também, pulei o 25, né? Vamos de novo. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, os homens faziam o quê? Dormiam. Atente para essa palavra. Veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimados, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Diga graças a Deus. Que palavra maravilhosa, explicando isso para você. O reino dos céus, disse Jesus, é como um campo. O reino dos céus, o reino de Deus, perdão, o reino dos céus é lá, o reino de Deus é aqui. O reino de Deus, hoje nós trazemos o reino de Deus para dentro de nós, para que amanhã possamos habitar no reino de Deus, amém, pessoal? Hoje o reino de Deus habita em nós, para que amanhã possamos habitar no reino dos céus. Então ele lançou a semente nesse campo, plantou o trigo, a semente era boa, o trigo foi semeado, os trigos começaram a nascer, os trigos começaram a crescer, e de repente os ajudantes daquele senhor viram que tinha alguma coisa estranha acontecendo, e correram para o seu senhor e perguntaram: o senhor não plantou uma boa semente? Como é que no meio do trigo
tem joio. E o Senhor respondeu para eles o quê? Enquanto os homens dormiam, o inimigo foi lá e semeou o joio. Quem é esse inimigo, pessoal? O diabo. O diabo. O pastor na igreja, com a palavra de Deus, está plantando trigos. O trigo é você que é nascido de Deus, que quer levar Deus a sério. O trigo é aquele que produz bons frutos. O trigo é aquele que aceitou Jesus como seu único Senhor. O trigo é aquele que se converteu dos seus maus caminhos. Só que Satanás vem na igreja e planta também o que, gente? O joio. Eu não sei se vocês conhecem trigo. Quem conhece trigo? O joio é exatamente igual ao trigo. A planta, as folhas, a altura é exatamente igual. É um capim. É uma erva daninha. É daninha que fala? Danosa. Que nasce. Por isso que os rapazes, os moços pediram para o Senhor: vamos lá arrancar esse joio logo, para não atrapalhar a semeadura, para não atrapalhar o crescimento do trigo, para não sufocar o trigo. Vamos lá e vamos arrancar logo. E o dono da lavoura disse: não, pode ser que ao arrancar o joio, vocês acabem arrancando também o trigo. Deixa crescer junto. Vai chegar a hora da colheita. E é incrível, pessoal. É incrível se você procurar saber mais sobre isso. Quando começa a sair as espigas, os cachos de trigo, o joio sai igualzinho também. Só que o trigo tem a semente, o trigo tem o fruto, e o trigo começa a se curvar. Olha só, o trigo começa a fazer isso aqui, ó. Devido ao peso do cacho, da espiga, do fruto, ele começa a se curvar. E o joio permanece ereto. O joio permanece em pé assim. E se você for lá na espiga, no cacho, é tudo falhado. Tem alguns grãozinhos mirrados, não pesa nada. Por isso não se curva. O trigo, ele se curva, ele se dobra, ele se prostra, ele é humilde, trazendo para a nossa vida. É aquela pessoa que é humilde de coração. É aquela pessoa que quando ouve a palavra de Deus, ela se prostra, ela se curva, ela tem bagagem, porque ela já passou por lutas, ela já passou por batalhas, ela já foi criticada, ela já foi perseguida, ela já foi injustiçada, ela já foi humilhada, e quando, na hora da colheita, ela tem frutos para apresentar, porque ela é trigo. O joio, que são aquelas pessoas demônios. Que é isso, pastor? Pessoas demônios infiltradas na igreja, que vêm para a igreja só atrás de benefícios. Pega uma benção aqui, pega uma benção ali, se não acontece qualquer coisa, começa a falar mal do pastor, começa a falar mal da igreja, começa a pular de galho em galho. São pessoas joio. E você, trigo. Deixa eu falar com os trigos. Cuidado, para o joio não te sufocar. Você olha para o joio, é igualzinho o trigo. Tem pastor joio, que prega muito bem, até melhor do que eu. Tem obreiro joio.
tem membro joio, que aparenta ser o quê? Trigo. Você olha e diz assim, puxa, que legal, que bacana essa pessoa, uma pessoa de fé. Olha o tamanho da Bíblia dela. Olha só, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Joio. Porque dentro da igreja é uma, fora da igreja, como disse um pastor para mim essa semana, não é o diabo que usa ela, é ela que usa o diabo. O diabo às vezes fala assim, eu estou aprendendo com você, né? Tão mal que você faz para os outros, que você fala dos outros. Só você é certo, só você é perfeito, só você não tem defeitos. Não é o diabo que usa ela vai lá e usa o diabo. Porque tem um coração maligno, pessoal. Porque tem maus olhos. Ela é santa demais. Pode ver, é santo demais. O procedimento dela não exala o perfume de Jesus. Não pode ver ninguém fazendo nada errado, que ela aponta os 10 dedos da mão e os 10 dedos do pé para a pessoa, e ela está toda torta, com a vida desgraçada, e não aprende, e não aprende, e não aprende. É joio. E essa pessoa vai se aproximar de você. Sabe para que ela vai se aproximar de você? Para fazer você, antes de produzir fruto, morrer. O diabo, tem pessoas que Jesus traz, e tem pessoas que o diabo envia para sujar seu coração. E você não pode ser joio. Se você conhece um joio, ore por ele, ore por ela, mas se afaste, porque essa pessoa usada pelo diabo, ela vai querer levar a sua alma, como a dela vai para o inferno, ela quer levar a sua também. E o joio, pessoal, é aquele que sempre dá um problema. Pode ver, sempre está murmurando, reclamando. Passar por lutas, o trigo também passa. Porque a mesma chuva que cai no joio, cai no trigo. O mesmo sol que pega o joio, pega o trigo. A mesma sequidão que pega o joio, pega o trigo. Só que trigo é trigo. Trigo vai produzir frutos. Você veja que o Senhor falou o seguinte. Na hora da colheita, a gente faz o quê? A separação. Na eira, quando a gente colhia trigo, arroz, feijão, soja, a gente que era os colonos mais pobrezinhos da época, a gente não tinha máquina. Então a gente macetava o soja, o feijão com, lá na minha terra chama de manguá, quem conhece? Vocês conhecem? É um pau grande, uma cordinha e um pau menor na ponta, e você gira o negócio aqui, pau, o dia inteiro batendo, para poder debulhar o feijão, e fazia de 4, fazia de 3, fazia de 2, e não batia um no outro, era sincronizado o negócio. Como eu fiz isso na minha vida, pessoal? Conseguia nem levantar, com 6, 7 anos de idade já estava lá trabalhando. E eu me lembro que batia então a palha também, a palha moe junto, e a gente pegava nas peneiras e jogava para cima. A semente, o grão caía purinho, e a palha ia tudo embora. No vento, o trigo ficava, a palha do joio ia tudo embora. E assim na igreja, na hora das lutas, na hora do vendaval. Quem está entendendo, pessoal? Quem está entendendo? Sério mesmo? Na hora do vendaval, na hora que vem um problema, na hora que surge uma dificuldade, ela é contrariada em casa, é contrariada no trabalho dela, é contrariada até na igreja, com uma palavra que o pastor pregou, que parece que foi só para ela. Tem gente que chega a pensar assim, alguém ligou o pastor e falou essa semana o que aconteceu comigo.
Ele está falando aí, é para mim, não é possível. É que Jesus está cuidando de você, ô cabeça dura, e você não sabe. Ele está cuidando de você, ô cascudo. E você não sabe. Está querendo cuidar de você, Ele te ama tanto, que está usando esse vaso inútil aqui, para te salvar. E a pessoa vai ainda ficar chateada com o pastor, sabia ou não? É. A palha vai tudo embora, pessoal. O vento bate, a palha vai embora. A palha não fica, mas o trigo fica. O bom fica. Aquele que foi plantado por Deus fica. O joio não serve para nada, senão para amarrar os feixes, como disse Jesus, amarra os feixes do joio e faz o quê? Joga no fogo. Vai queimar. E quantos que não estarão nesses feixes, pessoal, nesse dia? Quantos que você sabe que estavam na igreja, que eram os primeiros a chegar, que viviam sempre ali, mas não deixaram Jesus trabalhar na vida deles, viraram joio. Quer dizer, não virou joio, né? Era joio, só estava vestido de trigo, porque tinha um coração carnal, maligno, malicioso, não se converteu de fato e de verdade. No primeiro vendaval que veio, a palha foi longe, e o que sobra é o fogo. Palha serve para quê? Para que serve palha? Palha produz alguma coisa? Palha não, você que é palha, não produz nada. Por isso você tem que ser trigo. O inimigo vem no nosso meio e planta o joio. Pode ver. E aquela pessoa, porque ela não se converteu, ela vai sair da igreja e vai querer levar você junto com ela. Quando o diabo caiu, ele levou a terça parte dos anjos com ele. Satanás nunca quer sair sozinho. Ele pegou a terça parte dos anjos. Lúcifer se levantou contra Deus e Deus expulsou ele. Ele foi lá e com a cauda dele arrastou a terça parte dos anjos. Viraram tudo demônios, anjos decaídos. Outro dia a mulher falou assim: pastor, meu marido é um anjo que caiu do céu. Fiquei preocupado, mas... A Fran falou, rapaz, sabia? Está amarrado, né? Meu marido é um anjo que caiu do céu. Todo anjo que caiu do céu virou demônio, rapaz. Cuidado com o que você fala. Né, vó? Você vai ver meu netão. Te amo, viu, vó? Você é linda. Você está lindona hoje, ó. Todos seus netos, todo mundo aqui. A senhora veio como hoje para a igreja? Hoje veio de ônibus. Teve um domingo que ela chegou aqui andando. Quanto tempo de caminhada? 1 hora, domingo. E foi a primeira que chegou. Aí tem um monte de jovenzinhos, 18, 19 anos, que vem de carona com o pai e a mãe e não vem na igreja. Tá amarra, né, Zildo? Cruz credo, rapaz. Tinha que vir. E veio. Amém, vó. A senhora é a nossa referência. O trigo, o pessoal não vê esforços. O trigo está sempre pronto e é sempre humilde. Ele se curva, ele se prostra, não diante dos problemas, mas na presença de Deus. Não é tão fácil assim para a gente separar e discernir quem é joio e quem é trigo. Por isso que a gente tem que cuidar da nossa salvação, cuidar do nosso coração, porque essa pessoa está do seu lado, e ela pode ser usada pelo diabo, para lançar uma palavra no teu coração, e tirar você da igreja. Por isso que você tem que estar bem, por isso que você tem que guardar o seu coração. Quando você vê que a pessoa está falando que não tem nada a ver com Deus, você deve com educação se retirar. Dizer assim: olha, eu tenho um negócio para fazer,
eu tenho umas coisas para cuidar, e eu não quero perder a minha salvação. A minha salvação foi paga um alto preço, Jesus deu a vida por ela, e eu não vou jogar minha salvação na lata do lixo. Às vezes as pessoas mandam print para mim, mandam print assim de conversas que eu recebo, de gente mandando mensagem para ela, falando mal de mim, da pastora, dos obreiros. Aí eu vejo a pessoa com a maior cara de pau aqui na igreja. Olha o pastor que a fulana falou do senhor. Sabe o que eu faço? Eu oro por ela, eu oro por ele, eu continuo vendo essa pessoa como uma alma, porque eu amo a alma dela, eu quero ajudar ela, eu quero salvar ela. Estou nem aí porque ela pensa, porque ela acha. E você tem que ser assim também. Ó, o pastor que falou do senhor aqui, ó, que até peço que nem me mande, que não vai mudar em nada no meu pensamento, não muda em nada. Mas como é que o senhor continua orando por essa pessoa, pastor? Porque eu fui chamado para salvar a alma, salvar vidas. Então eu não estou nem aí. Se eu quisesse fazer as pessoas dar risada, sorrir, eu não seria pastor, eu seria palhaço no circo. Eu não fui chamado para fazer as pessoas dar risada, se alegrar, sabe? Não, eu fui chamado para pregar a verdade. Concorda, sim ou não? Se fosse para eu te alegrar, fazer você dar risada, eu seria palhaço. Eu fui chamado para ser pastor, para ser homem de Deus. E a gente passa por tantas lutas que você não faz ideia. Mas a gente está sempre aqui na fé, porque eu acredito em você. Eu acredito em você. Eu sei que o meu Jesus que trouxe você para cá. Então eu vou lutar. Enquanto eu estiver recebendo ar nos meus pulmões, eu vou estar orando por você. Eu vou estar lutando pela sua salvação. E quando você vê um joio, você tem que falar assim: rapaz, vai se converter. Porque quando você chegou na igreja, você era quem? O que você deu para a igreja? Você só deu problemas para a igreja. Porque o que eu trouxe para a igreja, se não problemas? Eu trouxe um monte de doenças, como eu falei para vocês. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha um monte de demônios que queria me matar, porque eu tinha desejo de suicídio. E lá um homem de Deus, um obreiro, uma obreira, um pastor orou por mim, me ajudou, me libertou, arrancou aqueles demônios da minha vida. Como é que eu vou sair depois criticando, falando mal? Poxa, eu só trouxe problemas para a igreja. Quando eu entrei pela porta da igreja, eu era um bagaço da cana moída 3 vezes no engenho. Não tinha nada para oferecer. Era um depressivo, um perturbado. Poxa, eu conheço a verdade. Naquele lugar eu conheço Jesus. Naquele lugar alguém ora por mim. E depois eu vou ser ingrato ainda. Aí às vezes eu fico pensando, que mal a gente faz para a pessoa, para ela ter tanta raiva da gente. Aí a gente entende que não é a pessoa, que é quem? É o inimigo que plantou o joio ali. E a gente vai e ora por ela. Jesus, faz essa pessoa se converter, Senhor. Como Jó falou para a mulher dele: fica quieta, sua doida, você não sabe o que você está falando. É ou não é? Você não sabe o que está falando. Como eu vejo pessoas que vêm e falam assim: pastor Mário, estou orando pelo senhor. Pastora, obreiro, estou orando por você. Porque eu sei que vocês passam por lutas, mas ó, conta com a minha oração. É o trigo. É a pessoa que não está olhando para o homem. Se você for olhar para mim, você vai ver um monte de falha. Eu sou cheio de falha, pessoal. Cheio de falha. Acho que de todos aqui, eu sou o mais falho. Eu sou cheio de falhas. Se você ficar dentro da igreja procurando defeito em mim, você vai achar um monte. Senão, num dia vai ser pouco. Que é isso, pastor? Pouco. É pouco para você anotar todos os meus defeitos. Eu tenho algumas qualidades, 2 ou 3 só. Só 2 ou 3 só. O resto é tudo defeito. Mas as 2 ou 3, a sinceridade, a fidelidade, a perseverança, que supre todas as outras. Amém, pessoal? É isso mesmo. É o trigo que tem que se curvar. Se você vir na igreja para procurar defeito nos obreiros, você vai achar um monte de defeito neles. Aí você fica: como é que pode ser obreiro, missionário desse jeito, ou pastora desse jeito, pastor desse jeito?
O joio é assim. O joio, ele que só olha para a vida. Ainda bem que aqui não tem ninguém assim, diga graças a Deus. Vocês não têm a vergonha de falar isso, mas é claro que tem. Nem olha para o lado. Mas tem ou não tem? Tem ou não tem? Pô, sair de casa cedo, eu ficava em casa dormindo, sério mesmo. Para vir para a igreja, domingo de manhã, deixar a cama, para vir para a igreja, para ficar de bobeira. Pegar o ônibus, pegar o carro, gastar, para vir aqui e não levar. Não. Eu não faria isso. Se nós estamos aqui, então vamos levar Deus a sério. Diga amém. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa aqui. Vocês oram por mim, eu oro por vocês. Quando você for falar no meu nome, que seja orando por mim. Se não tiver nada de bem para falar de mim, não tem problema. Mas fale então quando você for orar. Ora aqui, pastor, Deus ora por aquele pastor chato, branquelo, aquele pastor lá, coisado. Eu oro por ele. Você não faz ideia do bem que você está fazendo para mim. Eu vou poder ajudar mais pessoas ainda. Amém, pessoal? Você vê uma pessoa que você não vai com a cara dela, você não gosta muito dela, sabe o que você faz? Não fala mal dela, não critica ela, ora por ela. Porque começa assim, ó. Pode ver, começa assim, ó. Rapaz, tu não sabe da última. Me conta. Hã? Me conta. Então, é assim. Olha, tu não vai acreditar. Sério mesmo? É assim. O fulano, o pastor Mário, o André, rapaz, aquele carequinha. Rapaz, estraguei a conversa, né? Tava boa a conversa, né? E a pessoa vai dar corda. Aí sabe o que vai acontecer? Já tem um joio ali. Aí o outro dá corda, sabe o que acontece? 2 joios. Daqui a pouco tem uma roça de joio. Está amarrado. Diga aí, está amarrado. Isso mesmo, está amarrado. Se você não tomar cuidado, você acaba virando um crente endemoniado dentro da igreja. Aí a pior coisa que tem. Aí Deus prefere buscar quem está lá na macumba e libertar aquela pessoa e trazer ela para a igreja, do que ficar ali com alguém que já está ouvindo a verdade todo dia e sai dali e deixa de ser usada pelo diabo. Usada pelo diabo. Vigia, pessoal. Jesus está voltando. E nós vamos prestar conta de tudo que nós fazemos, falamos e pensamos. Vigia. Você é trigo, sim ou não? Você é trigo. Se você não era trigo, você tem que nascer de novo.